Na questão 11, a gente tem que entre 10 de fevereiro e 10 de novembro do mesmo ano, o preço do quê? Do quilograma de uma mercadoria num determinado sacolão sofreu um aumento de 30%. Tá. Se em 10 de novembro o preço do quilograma era de 0,78, qual era o preço em 10 de fevereiro? Beleza, vamos lá. 10 de fevereiro, 10 de novembro, do mesmo ano, o preço do quilograma dessa mercadoria no determinado sacolão sofreu um aumento de 30%. Ok, então vamos lá. O preço inicial mais 30% do tal preço inicial é igual. Vou voltar para cá. 30%, tá, assim 10 de novembro, que seria no final da brincadeira. O preço do quilograma era 0,78. Então, no final das contas, 0,78 estava custando. Quanto é que seria o preço inicial dessa beleza? Não sei. É só fazer as continhas. Então, aqui a gente ajusta. Essa conta aqui não é difícil, né, cara? É uma questãozinha bem... falando em contas e questões, a gente está na página 313. Eu sempre me esqueço de falar isso, não sei. Eu deveria fazer isso por padrão bem no comecinho do vídeo, mas é que eu sempre começo aqui pela parte do livro, né? Aí quando chega aqui que eu tenho que anotar os dados para começar a resolver a questão, eu esqueço de falar da página do livro. Mas enfim, então aqui a gente vai fazer o seguinte, porque somos seres humanos razoáveis, não somos? A gente vai multiplicar ambos os lados por 100. Isso aqui ajudaria muito nessa questão, né? Então aqui a gente vai ficar com 30. Cara, eu já apaguei pra essa desgraça sair dessa formatação. E a miséria não sai. Vai ficar 30 preço inicial, aqui vai ficar 78, porque multiplicou por 100. Então, no caso, a gente teria 31 PI igual a 78. Ajuda? Olha, ajuda, eu acho. Facilita um pouco a vida. Esse 78 aqui, se a gente parar para olhar, isso aqui seria divisível por 3. Bom, é só somar, né? 7 com 8 não dá 15? Dá. Então, se a soma dos algarismos é divisível por 3, é porque o número também é. Então, bom, é isso. Se eu tivesse o caderninho, eu chutava, né? 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 26 não seria? 3 vezes 6 é 18? Então é 26. Muito bem, então o que a gente vai ter aqui? Que se a gente dividir ambos os lados aí por 30, o preço inicial seria, então, 78 dividido por 3, a gente viu que vai dar 26, mas aí tem que dividir por 10 também, né? Não pode esquecer que é 30, então vai ficar 2,6. Tá errado, tá muito errado essa conta. Pô, se o preço final é 0,78 o quilo, como é que vai ser 2,6 o preço inicial? Se além de tudo ele sofreu um aumento de 30. O que eu fiz errado aqui? Algo eu fiz errado. Sim, agora eu vi o que eu fiz errado porque eu sou estúpido. Veja bem, eu tenho que multiplicar ambos os lados por 100. Todo mundo sendo multiplicado por 100. Então aqui é 100 PI. Que eu tenho que multiplicar 100 por todo mundo. E aí o cara comete um erro estúpido desses, cara. Minha nossa. Então aqui eu vou ter 130 PI igual a 78 no final das contas. Então aí já mudou completamente a situação. 78 sobre 130. E aí eu não tenho muito o que fazer. Aqui eu vou ter que pegar você. Peraí. 3 vezes 26 é 78. Então 13, 6 vezes 13 também é 78, né? 6 vezes 10 é 60, 3 vezes 6 é 18,
Então, se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 13, aqui eu vou ter 6, aqui vai ficar 10, e 6 dividido por 10 é 0,6. E agora sim, as coisas fazem sentido sem precisar utilizar a calculadora. É aquela coisa que eu disse, tu tem que se acostumar a lidar com as frações e a se forçar a fazer essas continhas aqui sem usar nada desses recursos, até porque no vestibular da vida não vai poder usar mesmo, né? Então, tá bom, eu ainda perco mais tempo por conta que eu não tenho o caderno, né, para escrever ele e fazer as continhas no rascunho num canto. Mas acredite que na vida real eu faço assim, faço o rascunho de tudo. Tá, aqui então o nosso preço inicial é 0,6 por quilograma, que se a gente for olhar aqui, é exatamente o valor. Tá bom, então questão 11 foi-se embora, questão 12 agora. Não, meu bem. Deixa eu arrumar aqui. O que a gente tem na 12? Do preço de venda de um produto, um comerciante paga 20% de imposto. Ih, essa daqui vai ser chata, hein? Tá. Do restante, 70% corresponde ao custo do produto. Se o custo do produto é de 336, qual é o preço de venda desse produto? Beleza. Preço de venda de um produto. Calma lá. Do preço de venda, então, ele vai pagar 20% de imposto. Do restante, 70% corresponde ao custo do produto. Tá, mas calma lá. Venda, então. Bota um Vzinho aqui. 20% é pago de imposto. Mas é uma desgraça. Mas esse imposto é em cima do próprio V. Ai, cara, que dificuldade para montar coisa simples, né? Por cento de imposto. Do restante, 70% corresponde ao custo do produto. Tá, então ele considera esses 20% aí junto na brincadeira toda, né? Ele vai incluir esse que ele vai ter que pagar. Então o preço de venda vai ser 20% do preço de venda, olha que maravilha. Por cento do V mais o tal dos 70% disso, desse preço. Calma lá. 70% desse valor seria o preço que ele pagou pelo produto inicialmente. Então a gente pode dizer que 70% do tal do V, né, que é o valor final da venda, tem que ser igual ao valor inicial do produto, que custava 336. Que coisa bonita, hein? Tá bom. Aí ele quer saber o preço final. Não sei, isso aqui esquece. Isso aqui não esquece. Vamos ficar só nesse pedaço aqui. Tá bom, 70% do custo final é o produto inicial. Então, o valor inicial. Então a gente vai ter aqui uma simplificação bonita, né? Aqui vai ficar assim. Aí posso multiplicar ambos os lados por 10. Eu vou ficar com 7V igual a 3.360. E é isso, basicamente. Então, puxa a calculadora. Aí a gente vai ter aqui 3.360 dividido por 7, 480. 480 não é um valor bonito, mas tá aí. Tá, mas algo me diz que não é por aí, né?
Acho que a gente tinha visto o valor aqui é 600. Nossa. Tá, o que que tá faltando então? O que que eu tô sendo... que eu não vi aqui? E que todo mundo viu e só eu que não tô entendendo. Você te paga 20% de imposto. Tá. Do restante, 70% correspondem ao custo do produto. Puta merda, hein? Do restante. É, o analfabetismo ele atrapalha aqui também, né? O analfabetismo funcional ele atrapalha na hora de tu entender assim coisas que tem mais de uma frase, tem muitas palavras, tem vírgula, tem ponto. Tudo isso atrapalha. E eu tenho que gravar ainda por cima, né? E postar na internet uma miséria dessas, o cara sofrendo pra entender a porcaria do enunciado que foi feito pra uma criança responder. Não é mesmo? Triste isso, mas é verdade, né? Se o custo do produto é de 336, qual é o preço de venda desse produto? Calma lá que ele não me disse, então eu que sou estúpido, porque aqui tinha um ponto e um SE e o S é maiúsculo, então tá começando uma nova frase. Que eu sou imbecil, né, cara? O restante 70% corresponde ao custo do produto, tá? Mas se o 336, cara, eu tô perdendo alguma coisa aqui? Eu perdi alguma coisa, eu acho? Eu acho que eu perdi, né? Enfiei não sei aonde, mas eu perdi a coisa. Então, o preço final dessa porcaria aqui. Pô, eu tenho que 20% de imposto. Do restante, 70% correspondem ao custo do produto. Será que eu comecei montando certo e depois enfiei no rabo a coisa toda? O preço de venda final. Vendeu, vou vender. Seria o quê? Seria dentro desse preço aí, tá embutido 20% que ele vai ter que pagar de imposto, será? Em cima desse valor que ele vai vender? Ele já está considerando isso, mais 70% desse valor ele disse que é o... Não faz sentido, cara. Ai, que tristeza, não? Então 70% dever era pra mim ter uma noção da coisa. É isso que eu tô considerando, né? 70% do V. Eu sou burro. Eu não sei. Talvez eu devesse encontrar o valor do V e considerar mais 20% em cima desse valor de venda para que ele possa abater a parte do imposto. Talvez seja por aí, né? Vamos lá, vamos dizer que ele fosse vender. Então ele disse que 70% do valor do V seria então R$ 480. Basicamente, né? 70% do V. Não, 70% do V é 336. Aí o V mesmo é 480. Mas aí, se eu botar 20% de imposto ainda em cima desse preço, é que não faz sentido. Eu tô considerando que o V é o preço final de venda dessa miséria. E aí eu vou botar 20%. Ah, vá tomando. Olha, tá, vamos lá. Bota 20%. Vamos ver quanto é que dá. Na verdade, daí bota 120, né? É esse valor aí mais 20% em cima. Então 120% de 480. Quanto é que vai dar esse lixo? Cara, eu sei, esse é o motivo, né? É um dos motivos da pobreza em que eu me encontro, né? É não saber resolver coisas básicas dessas que são fundamentais pro dia a dia, para te tomar decisões básicas. Eu compro isso ou eu espero? Vale a pena? E essa oferta aqui vai funcionar para mim ou não?
os juros é muito alto, como é que vai ser, quanto é que eu vou ter que pagar no final. Então, esse tipo de decisão básica, assim, é o que eu não tenho capacidade aqui, né, cara? Isso é triste mesmo, né? Então, 120% deste lixo. Eu vou dividir, aqui eu ficaria com 12, então vezes 48, né? Esse 10 e esse outro 10 vão embora por conta desses dois zeros aqui. Então, puxar a calculadora, quanto é que é 12 vezes 48? 576, também não é a resposta. Também não é a resposta. Então o que tá faltando? Tá faltando um pouco de tudo, né? Exato, é isso que falta. É entender o básico, infelizmente. Mas de novo, é aquela coisa, não vamos ficar presos numa questão que a gente não entendeu, tendo ferramentas que podem dar as dicas pra gente. Por quê? Porque se eu ficar aqui meia hora olhando pra isso e passando vergonha, não vai adiantar de nada, né, cara? Ah, mas no final tu conseguiu entender, no final tu resolveu. Grande coisa, cara. Perdi meia hora, que eu poderia ter feito umas 20 questões nesse tempo. Não, eu fiquei em volta de uma só, que eu não entendi direito. Se eu não entendi até agora, não vai ser daqui a meia hora que eu vou compreender. Então a gente pede ajuda, consegue resolver ela e aí parte para a próxima. Não é mesmo? E na próxima, daí a gente vai entender um pouquinho mais, umas coisas diferentes e tudo mais. Porque é complicado, cara. A vida é complicada. Enfim, então tá. Do preço de venda, 20% é imposto, o restante, então 80% dever. Desse restante, 70% corresponde ao custo do produto, então tem mais os 10%. Então o custo do produto seria 70% vezes 80%. Por quê? Tá, calma lá, calma lá. Aqui eu entendi, beleza? Tudo bem, concordamos que 20% do custo vai estar relacionado ao imposto. Aí do restante desses 80%, 70% correspondem ao custo do produto. Tá, calma lá. 80% de venda. É triste a burrice, né? É um negócio muito complicado. Vamos lá. Vendi. Imposto. Imposto 20%. Tá. Lindo. Até aqui a gente entendeu. Muito bonito, muito lindo, bacana. Então, o valor de venda desta porcaria vai ser, então, esses 20% de imposto. Tá, mas esses 20% eu tô considerando em cima de quem? Eu me pergunto, no final das contas. É 20% de quem? Mas tudo bem. Então, 80% de V, tá? O restante. Então, do resto do preço desta porcaria do V, 70 corresponde ao custo do produto. Então, tá bom. Então, 70% de dos 80% do nosso V corresponde ao custo. Olha que coisa. É bonito, né? É lindo de ver. Então, sai daqui. Não é tu que eu quero. O custo, 336. Não, meu amor, faz o seguinte. Esquece agora, não preciso mais de ti. 336. Às vezes eu queria ter um pouquinho de dinheiro, cara, uma condição financeira melhor pra poder olhar pra essas questões aqui e falar assim, não tenho interesse em resolvê-las. Vou ir viajar. Vou ir pra praia, né? Melhor olhar o pôr do sol, refletir sobre a vida, do que resolver porcarias desse tipo. Pois é. Então, mas a gente não tem essa liberdade toda. Beleza, então essa é a situação que a gente se encontra. Este 10 e este 10 aqui vão se embora com esse 100. Então eu vou ficar com 7 vezes 8 dividido por 100.
7 vezes 8, quanto é que seria uma coisa dessas, cara? 8 vezes 8, 64, então é 56. Vou ficar com 56, V igual a 336 e 2 zeros, porque eu multipliquei ambos os lados por 100. Mas é lindo isso, não? Tá bom. Então daqui a gente vai só fazer essa divisão, né? Pera aí. Calculadora. 336, 2 zeros, dividido por 56, 600. Olha que legal. Ah, meu amorzinho, não quebra com a alegria do cara, pô, por favor. É muito complicado o cara tá em paz e vir uma desgraça dessas e arrebentar com tudo. Tá bom, então qual foi a grande sacada pra resolver essa bela porcaria aqui? A grande sacada pra resolver essa porcaria é saber que o valor de venda final é 20% de V, vem do imposto, mais os 80% do V. Então seria o total, né, para dar os 100% do V. E aí esses 80%, desses 80%, 70% disso é o custo do produto inicial. Olha que coisa legal. Então era isso. A gente aprendeu um pouquinho. Ah, mas se tu tivesse ficado e tentado fazer... Pois é, eu já fiz isso no passado e eu tô dizendo pra ti que não vale a pena perder 1 hora em volta de uma questão estúpida. Se é uma questão de ensino médio e tu passou 10 minutos ali, tu não sabe pra onde ir, usa a porcaria da IA pra te guiar, pra te dar um caminho, pra te saber mais ou menos pra onde vai, porque não vale a pena perder meia hora, perder 1 hora na volta de uma questão que foi feita para crianças resolverem, que tu não tá conseguindo. Tu não vai ter um lucro muito grande. Agora, quando é uma questão mais avançada, vamos lá, uma questão de graduação, aí tudo bem. Uma questão de cálculo 2, equações diferenciais, aí que tu precisa se forçar a resolver aquilo, tudo bem tu não entender e tu ficar na volta e falar, não, mas eu quero resolver por conta própria, eu quero pegar as ferramentas que eu aprendi e tentar utilizá-las aqui. Aí sim se justifica tu perder tempo na volta dessas questões. Agora, ensino médio, ensino fundamental, jamais, cara. Não entendeu? Pede ajuda. E é assim que funciona. Não faça que nem eu. Se bem que eu fazia isso porque não tinha acesso à internet também, né? Ou melhor, tinha que sair longe de casa para te ir lá pesquisar o enunciado de uma questão para ver se tem a resposta na internet ali daquilo que tu não entendeu. Então eu ficava na volta dessas questões e perdia dias. Não, dias não, é exagero, mas assim, 3 horas, 4 horas no total na volta de uma porcaria dessas até conseguir responder. Não vale a pena. Não entendemos, a gente pede ajuda, a gente procura. É assim que funcionam as coisas. Tá bom, e a questão 13 agora? Eu já anotei. Eu já arrumei o bocó. O que a gente tem aqui? Os países A e B são tais que a área de A supera a de B em 20%. Tá. Como é que eu vou representar isso? A área do A é igual a 120% da área do B. Acho que assim representa bem, né? Se ela supera em 20%, né? Ela é 120% a área do B. Mais ou menos isso. Tá bom, o que mais? E a população de A é o dobro da de B. Tá. A população de A é 2 vezes a população do B. Beleza. O quociente entre a população e a área, densidade demográfica de B, se expressa por... calma lá. Minha nossa. Olha só o analfabetismo funcional. O quociente entre a população e a área de B se expressa por B. Que maravilha. É enunciado lindo, né? Coisa bonita de ver.
Determine o mesmo quociente para o país A. Densidade demográfica, beleza. É a população e a área. Pro A. Pro B, vamos lá, eu vou chamar de DB aqui, densidade do B. A gente teria o que? É a população, então seria só PB sobre a área do B, que é simplesmente B. AB. Eu devia botar isso, né? Ah, mas fica assim, tá? População do B dividido pela área. Lindo demais. Aí pro A, eu já tenho uma relação entre os dois, eu já até arrumei aqui, né? Eu sou bem espertinho, né, cara? Então, a gente vai ficar com a densidade do A em relação ao B ali, né? Expressar. Meu amor, densidade do A, meu benzinho. Começa a fazer as coisas certas, cara. Tem gente assistindo, ou pelo menos achando. Existe uma chance de alguém assistir algum dia, cara. Tenta não passar vergonha com coisas simples. Cala a boca, Ganizé. Cala a boca, Ganizé. Bicho chato, cara. Densidade do A, então seria a população do A, que eu sei que é 2 vezes a população do B. Então é 2PB dividido pela área do A, que é 120% a área do B. Então aqui embaixo a gente teria 120 sobre 100 a área do B. O bicho chato, cara, que bicho chato. Então aqui eu divido por 10, aqui também. Então eu vou ficar com 12B sobre 10. Vou botar assim. Esse 12 aqui dá para dividir por 2, vai ficar 6. Esse 10 por 2 vai ficar 5. E aí agora o que a gente faz? Bom, eu tenho essa fração linda aqui para lidar, né? Então a gente vai ajustar do seguinte modo. Eu vou manter a primeira fração, que seria 2PB sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso dessa daqui. Então a densidade do A, a gente vai ficar 2, o inverso disso seria 5, então vai ficar no numerador, vai ficar 10PB. 10PB sobre 6. B, né, que seria a área do B. Eu escolhi só maneiras boas de representar as coisas, né, cara? Eu sou uma maravilha para dar nomes para as coisas. Tem que ver quando eu estou escrevendo os códigos. Nossa, nomear variável é uma maravilha. Mas então, se a gente tirar, a gente vai ter 10 sextos de PB sobre B. E PB sobre B, a gente sabe que é a densidade do B, né? Densidade do populacional, sei lá. Então a densidade do A em relação ao B vai ser 10 sobre 6 PB. DB. Não PB, seu animal. E seria mais ou menos isso então. Tá feio? Tá feio. Tem jeitos melhores de representar? Com certeza. Se tu me pagar, eu até tiro um tempo para fazer melhor. Pera aí, 10 sextos, então ainda dá para dar uma simplificada. Isso aqui vai ficar 5 terços. Olha que coisa bonita, ó. Tô fazendo de graça, inclusive. Tá melhorando a coisa. Tá aí, 5 terços dB. Bom, ele já disse que o B, eu usei dB, mas densidade demográfica do B, mas ele usou ele já disse no enunciado, né, que ia usar só a letra B para representar a densidade demográfica. Eu usei o dB porque eu não tenho o que fazer da vida. Então, bom, pelo menos chegou na mesma conclusão, mesmo valor, tá lindo demais, a gente só segue em frente. Testes já? Tá, mas depois disso o que nós vai ver? Trigonometria. Cala a boca, Ganizé. Cala a boca, cara. Vai longe, bicho. Eu não sou a favor de fazer lasanha usando carne de Ganizé, mas vou começar a pensar no caso. Um pastel, uma carnezinha bem desfiada, massa caseira. Nossa, deve ficar bom, cara. Fica bom mesmo.
Então vai cantando aí, vai chamando atenção. Isso é o que tu pode fazer por ti aí, tu vai ver daqui a pouco. Tá, então aqui não vai ter nem... como é que eu vou dizer? Nem os exercícios de revisão, nem nada. É teste direto e tchau, cara. Eu não sei, esse assunto que tá meio perdido aqui no meio desse livro, cara. Será que alguém não pegou e perdeu e embaralhou as páginas do livro e acabou colocando esse assunto aqui por acidente? Porque isso aqui é assunto para começo do livro. A gente usou muito dessas relações aqui de porcentagem, assim, antes. Mas agora... enfim, né? O assunto tem que aparecer em algum momento, então tá aí. Então vamos resolver. Tá. Num túnel. Não, num túnel é triste, né, cara? Num tonel, não num túnel. Tonel, meu amor. E os testes agora resetou, né? Começou no 1 de novo. De forma cilíndrica está depositada uma quantidade de vinho que ocupa a metade de sua capacidade. Retirando-se 40 litros do seu conteúdo, a altura do nível do vinho baixa 20%. O nível que expressa a capacidade desse tonel em litros é... legal. Tonel, não túnel. Túnel ficaria complicado, né? Tá. Então, depositar a quantidade de vinho que ocupa metade da sua capacidade. Eu tiro 40 litros e o conteúdo baixa em 20%. Deixa eu fechar essa porcaria aqui. Muito bem, não é uma questão difícil, né? Vamos lá. Então, vamos considerar que... como é que eu vou falar isso, cara? 40 litros... então assim, ó. 20% de X, que seria metade do volume do tonel no todo, é equivalente a 40 litros. É isso que a gente tem. Então, 20% da metade do tonel deu 40 litros, porque foi o que ele disse, né? E é isso. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ajustar isso e vai encontrar o valor do X e depois vai saber o valor total do tonel. Não é tão difícil, né? Então, aqui, 20 dividido por 100, eu vou ficar com 2 dividido por 10. Então, posso ficar com 2x igual a 400. Se eu multiplicar 10 em ambos os lados, então o meu x é igual a 200 litros. Isso seria metade do tonel. Lembra lá que a gente está considerando metade. Então, o volume em litros é 400. Para o tonel todo. Cara, tem um barulho aqui do lado, não sei se é um porco, uma coisa funciona. Ah, o terneiro comendo. Tem um terneiro guacho aqui que tá comendo. Eu tava ouvindo o barulho assim, digo, mas o que é que tá roçando na parede ali, fazendo um barulhão? É o terneirinho. Que beleza. A gente se acostuma com isso. Eu acho que o microfone nem pega, né? Então deixa quieto. Tá, 400 aqui. Muito bom. Acertamos a primeira. Estamos felizes? Nem tanto, né? A gente tá vindo de muitos fracassos para se alegrar com a questão só. Então, o preço de compra de um certo produto é X. Se for vendido por K, haverá em relação a X um prejuízo de 20%. Então, se for vendido por 3K, haverá em relação a X um lucro de... Tá, calma lá. Vamos absorver as coisas. Produtinho é X. Se eu vender ele por K, haverá em relação a X um prejuízo de 20%. Então vou perder 20% do valor, o que quer dizer que 80% de X é igual a K, né? Está dizendo que perdia 20% do valor se vender por K, então 80% do X é o K. Isso é interessante, né? Então a gente vai ter uma relação entre os dois aqui. Uma relação bonita de amor e ódio. Então se a gente fizer a divisão, aqui vai ficar 8 sobre 10.
Então vou ter 8x igual a 10k. E agora eu posso dividir ambos os lados por 8. Então aqui eu ficaria com 10 sobre 8. Portanto, eu vou ter 5 sobre 4 vezes o k. Então esse seria o valor. Ou... não, mas é 10 sobre 8 e fica complicado, né? Fazer a divisão. Mas deixa assim. Então essa é a relação entre o x e o k. O x é 5 quartos do k. Ou melhor, o x é... É melhor, deixa desse jeito, beleza. Tá, então se for vendido por 3k, haverá em relação a x um lucro de 3k. Beleza. Qual que seria o lucro? O lucro a gente vai ter como sendo o valor inicial, né? Não, o valor final, 3k menos x. Isso seria lucro, beleza? Se eu vender por 3k, eu subtraio o valor do x e aí tem o meu lucro ali, que eu tirei acima do valor inicial de x. Por que eu tô falando coisas básicas? Eu não sei, cara, é que eu tenho dificuldade com essas questões aqui, provavelmente. Repetir isso talvez me faça entender melhor as coisas no futuro. Tá bom, então a gente sabe que o x é 5 quartos do k. Mas isso não resolve muita coisa, né? Haverá... Então se for vendido por 3k, haverá em relação a x um lucro de... Relação a x... Tá. Como é que eu resolvo esse meu problema? Porque eu não posso ter k no meio da coisa, né? Eu tenho uma qual que seria a porcentagem? Então, em relação a x. Então, eu tenho um certo valor y% de x. E isso é igual a 3k. Acho que seria mais ou menos isso, né? Eu tô procurando então esse valor y aqui. E aí isso aqui vai exceder os 100%, né? Então vai ser, sei lá, 130. Daí a gente pode ver que seria 30% de aumento. Acho que é mais ou menos isso, tá? Então eu sei que o meu x aqui, tanto faz quem eu substituir, né? Eu sei que tem uma equivalência entre os dois. Então eu vou pegar você, deixa aqui do jeito que tá. Para descobrir, eu vou pegar o x e vou trocar por isso aqui. Pra encontrar o valor de y. Tá bom. Então, puta merda. Ah, mas tá multiplicando, tá? Se tá multiplicando aqui, então eu posso dividir ambos os lados por k e me livrar dele, né? Que eu acho que é o que eu vou fazer. Fazer isso mesmo. Deixa eu arrumar isso aqui. Prontinho. Então dividimos os lados por k. Você foi embora, você foi embora. Agora aqui, poxa, eu tenho 105, né? O 100 dividido por, ou melhor, o 10 aqui, ó. 10 dividido por 5 vai dar 2. E o nosso 5 dividido por 5 aqui a gente vai ter 1. Aí, 20 vezes 4 é 80. Eu posso multiplicar ambos os lados por 80. E eu vou ter o meu y igual a 3 vezes 80. 3 vezes 8 é 24. 240. Caramba. Não é um bom... Não é um bom começo. 240% é pai, triste, hein? É um baita lucro, né, tchê? Que barbaridade. Mas será que tá certo?
Então, se o Y é 240, 240%. Será que tá? Às vezes não faz assim. Não. Não tá nem perto de certo. Puta merda, o que eu fiz errado? De novo, né, cara? Eu tenho problemas com isso daqui e isso justifica a pobreza que eu me encontro. Ah, mas não é verdade. Não, isso é uma grande verdade. Pô, tu não consegue resolver uma porcaria de uma conta dessas que, de novo, isso aqui faz parte do dia a dia. Deveria ser algo que faz parte do teu dia a dia. Quando tu vai tomar uma decisão de comprar alguma coisa ou não. Isso aqui deveria ser o básico, né? Mas não é, né? Aí saber aquela coisa de juro composto também, né? Saber onde vale a pena investir alguma coisa ou não. Tudo isso é importante. Então vamos de novo. A gente tem todo o tempo do mundo. Eu não tenho pressa. Pra que eu vou ter pressa com uma porcaria dessas, né? Então aqui agora a gente vai estar fazendo o que, meu bem? Lendo de novo. É X. Preço de compra de um certo produto é X. Se ele for vendido por K, haverá em relação a X um prejuízo de 20%. Tá, cara, mas aí é aquela coisa, pô. Então, se eu vender por... Tá, pô, mas tá certo o raciocínio, né? Pensar que o K é 80% do valor de X, pra mim ter um prejuízo de 20% ou não. Se eu fizer o seguinte... Ai, cara, como é que eu montaria essa questão? Isso aí provavelmente é só estupidez mesmo, né? É uma questão fácil. Tanto é que é a segunda questão. Então, vamos lá de novo, cara. Por que eu tenho dificuldade com coisas simples, cara? Não pode ser verdade uma coisa dessa. Ai, cara. Prejuízo de 20%. Tá. Em relação. Então... X corresponde... Não, eu... Pronto. X corresponde a 100%. Seria o modo certo de pensar. K corresponde a 80% do X. Estaria certo isso? É o jeito certo de pensar ou não? Me diz aí. Se ele vai ter um prejuízo de 20%, seria isso, né, meu bem? Ele vendeu... Eu acho que é, pô, eu acho que é. Então 80x é igual a 100k. Não adianta, né, cara? O cara tem que escrever alguma coisa. O cara não escreve, não vai dar certo. Então o meu x vai ser igual a 100 dividido por 80, que é 10 sobre 8, que é 5 sobre 4, do k. Esse é o valor do x. 5 quartos de k. E aí, o que acontece agora? O que acontece? Ele quer saber se ele vender essa porcaria por 3k. For vendido por 3k, haverá em relação a x um lucro de... Ai, cara, que tristeza é a vida, né? Porque... Bom, vamos lá. O lucro vem da onde? Lucro, seu miserável. Vem de eu pegar o valor de venda, que é 3k, subtrair o valor inicial, que seria o x, isso eu teria de lucro. Beleza, esse seria o valor do lucro, mas aí eu tenho que saber qual é a porcentagem em relação ao valor inicial do x, né? Então primeiro vamos lá. Então, se o x é 4/5 de k, então eu vou ficar com 3k menos 4k sobre 5. É um valor interessante, não?
Aí aqui para mim igualar denominadores, eu vou multiplicar tudo por 5, vai ficar 15. E vou dividir por 5 para ajustar as coisas. Então 15 menos 4 dá 11. Então a gente tem um lucro aí de 11 sobre 5K. Não é mesmo? É mesmo. Tudo isso e mais um pouco. Então, isso aqui é equivalente a quantos por cento do X? Né? Essa é a pergunta que a gente tem. Então, qual é que é a porcentagem aí? Eu tenho um valor Y sobre 100 dx, que é igual a 11 quintos vezes o K. Então essa é a minha pergunta. Quem sabe seja assim que resolva a questão. Ou não, ou talvez, ou quem sabe um dia, né? Então tá aí. Aí o que que eu sei aqui nessa situação miserável que eu me encontro? Que o X, ele é igual a 4 quintos do K. Então eu sei disso, substituo aqui. E agora sim, cara, agora dá pra pensar em resolver. Então se eu pegar essa porcaria aqui, jogar pra cá e dividir ambos os lados por K, eu me encontro nessa situação. Aí o que que eu faço nessa situação? Bom, de novo, acho que a coisa é a mesma, né? Eu vou pegar esse 100 aqui, vou dividir por 5. Isso aqui vai ficar 20. 5 por 5 eu vou ter 1. Aí agora, bom, eu posso dividir multiplicar ambos os lados por 5 aqui, né? Não teria problema nenhum em fazer isso. Já que é tudo multiplicação aqui, não vai atrapalhar ninguém. Então, 5 em cima, 20 embaixo, dá para dividir por 5. Aqui vai ser 4. Esse 5 aqui vai embora, vai virar 1. Aí a gente vai ter 16 aqui no denominador. Eu posso multiplicar então ambos os lados por 16. Aí se a gente pegar a calculadora, vamos jogar para cá. 11 vezes 16. 176. Também não tá certo, né? Também não tá certo. Mas que desgraça de vida miserável, cara. Como é que pode o cara ter dificuldade com questões tão estúpidas assim? Claro que interpretar o enunciado, ele é muito importante, né? Se o cara não tem essa habilidade, o que o cara vai fazer, pô? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Vai tornar-se alguém que vai ter que se sujeitar a empregos que pagam menos, a situações no trabalho humilhantes, né? Por conta dessa incapacidade de responder uma questão simples, infelizmente. Cala a boca, Ganizé, tu tá numa situação pior do que a minha, Ganizé. A tua vida depende do meu bom humor. Ali pra te não virar o almoço de amanhã. Tu entende? Que tu, assim, ó, tá beirando a virar o almoço, entendeu? Assim, ó, pedindo. E tu nem carne não tem, Ganizé. Tu não é nada comparado com outros bichos. Então, nem serviria, né? Fica aí na volta e só porque é um bicho diferente, menorzinho, bonitinho. Ai, que coisa fofa. É só por isso que tá vivo. Porque é um enfeite de parede. É só isso que é. E mesmo assim não se dá conta dessa situação. É, cara, tem gente que vive uma vida muito assim, né, cara? Tu tá na beiradinha ali pra se arrombar inteiro e a pessoa não percebe que ela tá nessa situação. Tá bom, meu bem, vamos lá. O que tu tem pra nós aqui? O preço de compra, custo X. X. Se for vendido por K, há um prejuízo de 20%. Legal, isso eu entendi também. Então, o K é X menos 20% de X. Ah, tá bom. O K é 20, mas beleza. Tá, aqui eu acho que eu tinha chegado, né, nessa situação de perceber que o nosso K é igual a X menos 20% de X.
Não tinha. E o x é 100%, né? Então, daria 80%, 0,8. É 8 por 10 dx. Ou 4 sobre 5. Eu antes estava usando o contrário, né? Seria o x em relação ao k, mas o valor é o mesmo, tá? Então até aqui, x é 5 quartos de k. Perfeito, foi isso que a gente tinha chegado. Se for vendido por 3k, primeiro vamos escrever 3k em termos de x. 2,4x, cálculo do lucro percentual. 140%. O que eu fiz errado então? Desgraça, uma miséria mesmo. O lucro é 3k menos x, então 2,4x menos x. Eu sou burrinho, né? Foi aqui que as coisas foram embora, né, cara? E, de novo, conta fácil, né? Pô, uma desgraça mesmo. Tá bom. 3k menos... Pera aí, por curiosidade, o que eu fiz nas outras? Cadê a porcaria? O x, lindo, é esse aí, 4 quintos do k. Lucro, 3k menos x. Tá aí, tá aí, tá aí. Daqui veio a cagada, né? 3k menos x. Eu escolhi isolar a porcaria do x, substituir x aqui. E ficar com k. Eu não deveria ter feito isso. Então eu teria que ter isolado o k. Provavelmente foi isso que ele fez, não foi? É. 2. É um caminho que a gente toma, né? E a gente daí toma no rabo. É um passo pro lado e tu te arrebenta na matemática. Isso é subir uma escada, né, cara? É subir uma escada. Definitivamente a matemática é isso. Cala a boca, Ganizé. Cala a boca, Ganizé. Vai pra outro lugar, cara. Tu tem tanto lugar pra ir. Tu tem espaço, Ganizé. Tu não é um bicho que vive na cidade num galinheirinho de 2x2. Não. Tu tem muito espaço. Tu pode ir pro meio do mato, Ganizé. Tu pode subir em cima de uma árvore e ficar cantando lá. Tu pode ir pra sombra, tem água, tem uma sanga. Tu pode ir nadar no açude se tu quiser. Vai embora, cara. Some daqui. É isso, né? Os bichos não aproveitam a liberdade. Aí tu olha um bichinho preso num galinheirinho 2x2, numa cidade, numa situação desgraçada pro animal, e tu olha outro que tá solto. E o bicho que tá solto fica na volta, cara, em vez de sair e caminhar um pouco. Eu não tem como entender, né? Pô, é impressionante. Tu tinha que pegar esse que tá solto, botar lá, prender no galinheirinho e soltar o outro. Falar, vamos trocar. Porque esse aqui não sabe aproveitar, ele não quer aproveitar a liberdade. Ele não faz a menor questão de estar livre. Não. Ele não aprecia isso. Ele prefere ficar embaixo do galpão cantando. Onde não tem bichinho para ele comer, não tem nada. É só ali, para incomodar. Cara, eu nunca vou entender, cara. Não tem como compreender as coisas. Mas enfim, a gente vai trocar o valor do K aqui, né? Que seria o certo a se fazer, né? Mas é claro, né? Tchê. Então vai ficar o nosso K é igual a 4 quintos de x. Então 4x sobre 5. Basicamente isso, né, tchê? Então se eu multiplicar aqui, tá certo, né? Eu multiplico ambos os lados por 4, divido ambos os lados por 5 e tá feita a coisa. Então meu L, então no caso aqui o 3 vezes... Isso vai ficar 3 vezes 4 que dá 12. X sobre 5 menos x. Então aqui eu teria esse x aqui, eu vou multiplicar por 5, né? Então vai ficar 5x sobre 5. Aqui já deu erro, cara. Aqui já não bateu as contas, né? Porque aqui vai ficar 7 sobre 5. E não foi o que ele obteve aqui. Não, é que ele estava trabalhando com número com vírgula, beleza, tá. Então aqui ficaria 7 sobre 5. Vamos assumir que tá tudo certinho.
7x, esse é o meu lucro. Então, qual é que seria a porcentagem disso em relação ao preço inicial? Então, a gente teria um y sobre 100 dx, e esse valor está dando 7x sobre 5. Três contas diferentes, três valores completamente diferentes. É impressionante, né, cara? Eu não entendo. Eu não me entendo às vezes. Às vezes eu me olho e não me entendo. Tá. Então daqui a gente vai tirar que se eu multiplicar ambos os lados aqui por 100... Não, primeiro que eu posso dividir ambos os lados por x, né? Então, primeira coisa aqui, vamos catar essa porcaria aqui, ó. Eu vou dividir todo mundo por x. Foi embora, acabou, não existe. Aqui também. Aí quando eu multiplicar ambos os lados por 100, para encontrar o valor do y, eu vou ficar com 100 dividido por 5, que dá 20, e vai ser 20 vezes 7. Então meu y vai ser igual a 7 vezes 2 dá 14, então vai ser 140. Portanto, a minha pergunta era essa daqui, né? Então a porcentagem vai ser 140% de x é igual ao valor aqui de 7x sobre 5, que é o que a gente achou por 3K, né? Que é equivalente a 3K. Tá bom, então é isso. Então um lucrozinho aí de 140%. Que barbaridade. Se bem que não é isso, né? Tu não vai ter um lucro superior a 100%. Eu não sei, eu vi um vídeo esses tempos atrás falando de como é que tu vai ter um lucro superior a 100%, né? Mas em relação ao X, sei lá, enfim, eu não vou. Não entendo dessas coisas mesmo, né? Uma coisa que dá pra comprovar aqui, porque se eu entendesse, a gente não teria barulhos de Ganizé. Eu nem sei se eu ia estar gravando esses vídeos, né? Se eu tivesse uma situação financeira boa, mas o que eu falo de situação financeira boa, a gente está considerando aí pelo menos uns 40 mil por mês. Isso é uma situação financeira razoável, boa, mais ou menos. Abaixo disso eu estaria gravando, né? Porque não dá pra arriscar, né, cara? O cara ganha, se o cara ganha pouco, imagina tu perder um emprego e tal. Não, tu tem que manter um padrão, tu tem que fazer as coisas. Agora, 40 mil por mês, aí tá bom, é uma renda boa, dá pra te guardar uma boa parte disso no banco. Evitar família, evitar filhos, esse tipo de coisa que dá gasto, evitar comprar carro, sair comprando casa à toa por aí, né? Essas porcaria de casa custando 500, 600 mil lá, queimando dinheiro em tudo. Ali umas coisas que ao redor tudo é caro, né? Em volta da casa, tudo dá despesa, umas despesas absurdas com ar-condicionado, com coisa. Então, evitando todas essas coisas aí, daria pra viver uma vida tranquilíssima demais, né? Mas enfim, tá aqui, 140%. Vamos para a questão 3. Que pelo visto isso aqui é outra parte assim que não vai ser das mais agradáveis para mim tá resolvendo, mas para quem tá assistindo deve ser bem divertido, né, cara? Olha o cara perder meia hora numa questão que tu resolveu em 2 minutos. Nem precisou fazer a conta, só olhou pro enunciado, deu lá e falou: ah, tá, sei resposta. Cala a boca, Ganizé. Ô, bicho chato, cara. Então, um cheque de valor R$ 2.500 é após descontado, percentual de 0,3% vale. Bom, vamos lá, valor 2.500. Então, se tu vai tirar 0,3% disso, é só isso mesmo, né? 0,3%. Desta coisa. E peraí que é o D, né? Então é vezes. Então qual que seria o valor dessa jossa? Do desconto primeiro, né? Depois a gente vê. Qual que seria o valor final do cheque? Tá. Esse 100 vai embora com esse daqui. Então a gente vai ficar com... vou botar um X aqui, né, cara? Então vai ser X igual a 0,3 vezes 25. Quanto é que dá um valor desses? Que barbaridade, tchê, não sei.
Eu posso considerar que isso aqui é 3 sobre 10. É muito mais agradável, né? Muito mais. Sobre 10, meu benzinho, meu querido amor do coração. Hoje não começou o dia bem, hein? Hoje não começamos bem. Então, nesse caso, o meu x vai ser 7,5. 7,5 só, né? 75 por 10, é? Ah, tá bom, então esse cheque vai valer 2.492,5. Então o valor final, depois desse desconto, 2.492,5. Para dar os 2.500, né? Imagino eu que seja só isso. Cadê? 2.492,50. Perfeitamente. Tá aí, por que as questões não são assim, cara? Por que não pode ser tudo fácil, assim, bonitinho? Não, tem que complicar a vida, né? Tem que ser difícil, tem que sarnear a vida dos outros até não poder mais. Tá, uma loja vende seus artigos nas seguintes condições: à vista com 30% de desconto sobre o preço da tabela, ou no cartão de crédito com 10% de acréscimo sobre o preço da tabela. Um artigo que à vista sai por 700, no cartão sairá por. Tá, à vista ele já está sofrendo 30% de desconto. Então a gente tem que saber qual que seria o preço dele antes desses 30% de desconto. Para depois saber que no cartão ele vai meter 10% de acréscimo sobre o preço da tabela. Tá? Então a gente tem que. Cara, é certo, né? Pensar que se tu tá recebendo um desconto de 30%, o preço do produto caiu para 70% do que era no início, né? Do que era o preço inicial. Então, 70% do valor inicial é o que está sendo cobrado e daí vai ser 700. Porque assim, quando é para mais, sempre funciona, né? Por exemplo, sofreu um aumento de 20%, então tu pode considerar que seria 120% do valor inicial. E funciona bem. Por que não funciona? Às vezes não funciona quando é para baixo que tu joga a coisa. Vamos lá, vamos considerar que 700 então, que eu espero que seja o valor, seria então 70% do valor inicial da coisa. Bom, estes 70 com estes 70 vão-se embora. Adeus, tchau, os dois, dividi ambos os lados. Aí eu vou multiplicar ambos os lados por 100, então ficou só esse 10 aqui do lado direito. Então meu x é igual a 1000. Tá, tu vai dizer assim, mas essa conta era fácil, poxa, mas não sei, cara, não sei, eu não consigo fazer de cabeça, só olhar e falar assim, então tá custando 700, caiu 30% o valor, não. Enfim, mas a gente achou de qualquer forma, então já tá bom. Então o preço inicial era 1000, ele vai meter 10% de acréscimo, então 10% de 1000 é 100, no caso então o valor final da brincadeira no cartão é 1100. É uma diferença, né? Paga de 700, tu tem que pagar 1100. Pois é, mas é a vida, né, cara? O pobre é assim, tu tem que parcelar as coisas, não tem o que fazer. Cadê a porcaria? Tá aqui. 1100. Questão 5. Questão 5 nós faz. Vamos dar um Ctrl B aqui. Uma pessoa adquire um carro. Adquire ou adquire? Adquire, né? Um carro por 6.000 reais e gasta 5% desse valor com despesas de transferência e reparos. Desejando obter um lucro de 12% sobre o capital empregado,
deverá vender esse carro por. Mas olha que coisa linda. Então ela adquire o carro por 6 mil. Ela gasta 5% desse valor com despesas de transferência e reparos. Então 5% tá fora desses 6 mil. É 6 mil mais 5% para essas despesas. Sobre o capital empregado, então vai incluir essa coisa. Beleza. Beleza, que coisa linda. Então vamos lá. O carro custou 6. Eu tenho mais uma taxa aí de 5%. As despesas, e eu quero ter um lucro de 12% em cima da coisa toda. Tá. Caramba, que vida agradável deve ser vender carros, né, cara? Toda hora fazendo essas contas, toda hora. Ah, mas me dá um desconto se eu pagar à vista. Vai lá o cara com a calculadorazinha lá. Claro que hoje em dia tem os computadores, né? Faz as coisas mais automatizadas, mas mesmo assim. Beleza, lucro. Então eu vou gastar. O preço de venda dele vai ser esses 6 mil mais esses 5% em cima desses 6 mil, mais alguma coisinha para mim ter um lucro de 12% em cima do que eu gastei. Putz. Então vamos lá. Quanto é que eu vou gastar? A começo da conversa é isso. Quanto que eu vou gastar aí com o carro e os papéis? Vamos lá. Então é 6 mil mais 5% de 6 mil. Quanto é que vai dar isso? Eu vou chamar isso aqui de despesazinha, né? Uma despesazinha básica ali. Quanto é que vai sair essa brincadeirinha aqui desses 5%? Bom, esse 100 aqui vai embora com esse outro 100. Vai ficar 5 vezes 60, vai dar 300. Tá bom, isso é a minha despesa além do resto lá, 300 conto. Então, eu vou, no final das contas, estar lidando com 6.300 aí. 6.300. E eu quero que eu vou ter de gasto. E eu quero tirar um lucro de 12% em cima dessa porcaria. Então, vamos lá. Eu vou vender este carro por vai ser 6.300 mais 12%, que vai ser o meu lucrozinho desses 6.300, que foi o meu gasto. Olha que coisa bonita. É só isso que eu vou ter que fazer? Pelo visto é. Então aqui, preço de venda vai ser 6.300 mais. Bom, esse 100 vai embora com esse, eu vou ficar só com 12 vezes 63. O que eu espero do fundo do meu coração que seja só isso, cara. Assim, eu espero mesmo, sendo muito sincero, que a conta já tenha acabado por aqui. 7.056. É um valor, hein? Um valorzinho mais ou menos. Será que tá certo? Vamos ver. 756. 7.056 reais. Tá bom. Questão 6 agora. Agora eu arrumei um cronômetro, um temporizador no meu telefone. Agora eu consigo visualizar quanto tempo ainda falta sem precisar ficar trocando pro OBS lá pra ver se tá o tempo. Aí fica mais interessante a coisa, né? Tá, questão 6 aqui.
Nas eleições de 3 de outubro de 1990, em uma urna para 415 votantes, havia apenas 332 votos. Tá, vamos anotar essas coisas. O total é 415. Votos, a gente teve 332. Tá. O que mais? Qual o percentual de eleitores que deixaram de votar? Isso aqui seria o total, 100%. Então o que a gente está buscando seria um valor X%, que é os que deixaram de votar. Na verdade, calma lá. Não, tá certo. Faz assim mesmo, funciona do mesmo jeito. Então seria a porcentagem dos 415, que vai ser igual a quem? Quantos não votaram? Vai só fazer 415 menos 332 para saber o percentual da coisa. 415 menos 332, 83, tá? Beleza, então é só isso mesmo, cara. É só essa coisa básica aqui. Então a gente vai saber. A gente vai ter 415 x igual a 83 vezes 100. É só fazer essa divisão, não tem mistério nenhum. Calculadora. 8.300 dividido por 415, 20%. Nossa, x igual a 20. Portanto, quem não votou, percentual é de 20 sobre 100 ou 20%. Muito bem, cadê você? Letra E. Olha que coisa bonita. Como é bom acertar, né, cara? Isso é uma coisa maravilhosa, coisa linda de ver. Olha, temos respostas dos testes, que bom. Unidade B, respostas dos exercícios propostos. 314, 315. Eu tô no 316. 315. Exercícios propostos. Ah, tá. Eu confundi com a parte dos exercícios de revisão, que nesse caso não teve. Tá, foi mal. Esse aqui já pulou direto pros testes, né? E sabe que é uma pena isso? Porque realmente essa parte do conteúdo ela é importante. Essa daqui sim tinha que ter um foco maior assim para a pessoa fazer um monte dessas continhas, você dá conta como é que uma loja calcula o preço das coisas, como é que ela manipula o preço das coisas, aumentando o preço e depois oferecendo um desconto. Então, é isso, né? Tipo, aumentou em 30% o preço de uma camiseta e depois ofereceu um desconto de 20% em cima do preço novo. Tu vai olhar para aquilo e falar assim, ela ainda assim vai ter lucro, bastante. Tu olha aquele desconto e fala, nossa, eu tenho um desconto aí. Mas daí se você dá conta que ela subiu o preço para depois oferecer um desconto vagabundo em cima daquilo, né? Tu já fica mais esperto. Mas não, os livros não dão foco para isso, não. Não focam nessas coisas. Pelo menos os que eu vi até hoje não dão muita ênfase pro básico, né? Isso aqui seria coisas que te ajudariam a sobreviver no dia a dia. Mas tudo bem, né? Vendeu-se uma bicicleta por R$ 270 devido a 10% de desvalorização sobre seu preço de compra. Portanto, o valor de compra imediatamente anterior a essa venda foi em reais quanto? Essa bicicleta por 270, 10% de desvalorização sobre o seu preço de compra. Então é só isso, né? Tira 10% do valor inicial. Acho que é só isso então. Vamos lá.
Então, vendeu por 270. A gente tá então procurando aí o preço de compra dela, né? Então a gente espera. Primeiro vamos achar quanto é que é. Não, calma lá, essa daqui não é tão simples assim. Eu tô querendo acelerar, mas não é bem por aí, né? Vamos com calma. Isso aqui é o valor. Quando eu tô tirando 10% do valor inicial que eu paguei por essa porcaria. Então dá pra considerar que isso aqui seria 90% do valor da bicicleta inicialmente, né? A desvalorização de 10%, acho que dá, né? Então isso aqui é 90% do valor inicial, que é 270. Agora eu acho que a gente consegue achar o valor inicial tranquilamente. Pelo menos eu espero. Tá bom, então aqui eu vou ficar com 9 dividido por 10 vezes x igual a 270. E aí a gente vai ficar com 9x então igual a 270 vezes 10. Só que 27 e 9 dá para dividir por 9. Aqui vai ficar 1. E 27 dividido por 9 a gente vai ter 3. Então o valor inicial seria 300 reais. Que legal. E é realmente isso aí mesmo. Coisa boa, né? Coisa boa. Vamos para 8, então nem vamos olhar muito e vamos aceitar que tá certo e vamos fazer a próxima. Imagina só. Eu já sofri tanto com a parte de análise combinatória lá e probabilidade. Não quero sofrer de novo, cara. Nunca sofri tanto com nenhum assunto, nem na graduação. Mas então tu sabia tudo? Não, mas eu nunca sofri. Eu olhava para aquilo lá e falava assim: tá, isso é difícil mesmo. Essa questão é bem longa, né? Tu ia olhar os caras resolvendo uma página e meia, dependendo da questão, e falar assim: não, isso aqui é difícil, precisa de muito conteúdo, tem que saber muita coisa antes de responder isso. Realmente. Então não existia sofrimento. Agora, análise combinatória e probabilidade lá que eu olhei que são coisas muito básicas, assim, aquilo ali faz tu sofrer. Tu olha pra questão e fala: pô, isso aí uma criança, cara, tá respondendo isso daí. E não tá nem aí, só tá respondendo, é uma questão a mais, e nem é das questões difíceis ainda por cima. Aí tu sofre, aí tu olha para aquele enunciado e fala: poxa, cara, só eu não consigo. Que desgraça, né? Vamos lá. Então, na questão 8 aqui, em um exame vestibular, 30% dos candidatos pifaram. Que termo bonito, hein? Na primeira fase. A segunda fase peneirou mais 20%. Ai, olha só que bonitinho. Ele usando palavras diferentes para criar um enunciado. Parabéns, meu amor. Lindo demais. Pifaram. Vamos lá. Eu, no meu pobre entendimento do mundo, já ouvi essa palavra. E ela sempre é boa. Sempre foi boa, porque em relação a jogo de baralho, acho que das vezes que eu ouvi isso daí, eu pifei é porque ganhei. Não, deu certo, funcionou aqui. A mão, né, as cartas que o cara pegou estavam boas, excelente. Então, no contexto que eu me criei, essa é uma palavra que indica algo bom aconteceu, uma coisinha boa. Agora, aqui nesse sentido, eu imagino que ele esteja falando que os caras se arrombaram inteiro, né, e não conseguiram passar da primeira fase, imagino eu. Aí peneirou. Eu tinha uma professora que falava que gostava de peneirar os alunos. Chegavam para ela, ela peneirava eles, né? Sobravam poucos para pro próximo semestre, mas cara, é a vida, né? Então peneirou eu entendo melhor, mais 20%. Assim, ao todo foram eliminados. Ui, aqui a gente não quer saber. Beleza, então 30% já na primeira paulada. Vamos lá. Eu tenho um total. Meu total é X. Esse é o 100%.
Então, se eu tirar 30% de x, isso é o que saiu na primeira paulada, saiu 30%. Então, a primeira fase, não sei como é que eu vou representar a primeira, acho que é assim, saiu 30%. 30% de x. Daí, segunda fase. Cadê essa jossa aqui? Não. Saiu 20% de. Aí o valor de x que a gente teria para a segunda é de 70%, né, de x. Que saiu 30% na primeira, agora eu vou tirar mais 20% do que sobrou, que é 70%. Então acho que é mais ou menos por aí. Então, se eu somar isso daqui, que ele quer saber o total, né, que saiu nessa jossa, 20% desses Aí, vamos lá, pô. Saíram quantos, meu bem? Sei lá. S igual. X seria o todo menos. Então a gente vai tirar os que saiu na primeira, que vai ser 30% do X. 30x sobre 100. Menos os que saíram na segunda, que é 20%. Não. De 70% de x. Então é mais ou menos por aqui que a gente começa a brincadeira. Por que não tem questões tão simples quanto essas, né, no resto, pô? Tá, simplificações agora. Deixa eu fechar isso aqui, inclusive. Vamos pegar aqui. Bom, aqui, para mim deixar o mesmo denominador, eu vou fazer o seguinte. É multiplicação. É multiplicação, então interessante, ó. Esse aqui eu vou dividir por esse 10 aqui da baixo, esse outro 10 aqui vai embora com esse. Agora, quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ficar com 2 vezes 7, que vai dar 14. Vai ficar 14x sobre 100. E aí a gente pode eliminar esse pedaço aqui também. Pronto. Então aqui a gente vai ficar com 30 menos 14. E 30 menos 14... mas tem este menos aqui. Não posso esquecer que é isso aqui tudo junto. Então aqui no caso vai ficar menos 30 menos 14 dá menos 44. Menos 44x. Então você foi embora. Aí aqui era 10 vezes 10 na parte de baixo, tá? Só não arrumei, mas ficaria sobre 100 normalmente. Então tá, então o nosso x aqui é 100 sobre 100, né? 100x sobre 100, 100%. Então 100 menos 44 é 56. Então o S, que é os que saíram... eu sou burro, hein? Não, era só ter somado a parte dos que saiu, que era o que ele queria saber, né? O total de candidatos que foram eliminados, então esquece a estupidez que eu fiz, eu não precisava... eu tava calculando os que ficaram, porque seria o x menos os que saíram, né? Os 100%. Não, mas eu sou estúpido demais. E acontece de vez em quando na vida do ser humano, né? As coisas desse tipo. Então saíram 44% do total de candidatos aqui que tinha no início. 44% do X. Cadê você? Me diz que está tudo certo. É isso aí, ó, 44% dos X ali, que eu não sei quantos são. Mais uma questão, questão 9 agora. Questão fácil de resolver. Daquelas que a gente nem vai precisar pensar para resolver, né?
Opa. Vou apagar essa porcaria aqui. Então, nesse caso, aumentando-se a medida da base de um retângulo em 10% e a medida de sua altura em 20%, a área desse retângulo aumenta. Mas é uma coisa linda de ver. Área é base vezes altura. Ou pH, vamos colocar assim. Tá bom? Então, base vezes altura. Legal. Isso é a área inicial, né? E a gente vai considerar isso como seria o 100%. B vezes H é 100%. Aí eu vou aumentar a base em 10%. Então, a base nova, B', é igual a 10, a base antiga. Então vai ser 110% da base antiga. Tá? 110 sobre 100 da nossa base anterior. Cadê você? Vamos botar um Bzinho aqui. Então aqui ficaria 11 sobre 10, tá? Isso é para uma simplificada. Esse é o valor atual da nossa comprimento dela. Muito bem. E a área, a gente vai aumentar em 20%, né? A nossa área nova aqui. Então, em relação à antiga, é 20%. A altura, perdão, não é a área, é a altura. Então, em relação à antiga, essa daqui é 120% a mais do que a altura anterior. Pá. Beleza? Então, do mesmo jeito, dá para dar uma simplificadinha aqui. E a gente fica com essa coisa bonita. Coisa cheirosa que temos. Muito bem. Então, o que seria a nossa área nova agora? A nossa área nova é base vezes altura. Então, a gente vai ter 11 vezes a base antiga sobre 10 vezes 12 vezes a altura antiga sobre 10. E tu nota aqui que eu já tô deixando em relação a base antiga e a altura antiga, porque, cara, isso aqui é meio que um padrão, né? Quando tu pega esse tipo de conta assim, geralmente tu vai fazer referência ao valor inicial, tá? Geralmente. Então, por costume, às vezes eu erro, às vezes não é para fazer isso, às vezes eu tô fazendo um negócio que não me pediram. De fato, isso acontece com uma certa frequência, mas quando não acontece, né? É bom, que daí a gente já acerta de uma vez a questão. Muito bem, então aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ficar com 11 vezes 12, então nosso A' vai ser... Tá, 12 vezes 12 é 144. Então dá 132, né? 132 BH antigo sobre 100. O que isso quer dizer? Que a área nova é 132% do valor da área antiga. Tá bom? Então ela cresceu 32% a mais do que a área anterior que a gente tinha. Por aquele pequeno aumento que tu fez ali. Cadê? 32% tá aqui, ó. Muito bonitinho, né? 100% corresponderia a B vezes H, e esses 32 a mais é o que aumentou na nossa área. Que coisa legal, né? Então, vamos para a questão 10 agora. Aí o que a gente vai ter? Na questão 10, na questão 10 não é pequena, né? Não. A data pouco me importa. Ou melhor, deveria saber? Não sei. 1991, dia 1º de janeiro, um trabalhador foi informado que o quê? Que teria o seu salário reajustado em 1º do 3, março, de acordo, de acordo com os índices de inflação de janeiro e fevereiro, e mais um aumento real de 20% no 1º do 3.
O seu salário passou a ser de R$ 290,40. Se a inflação de janeiro foi de 10%, acho que o real vem em 1994, né? Então eu não sei o que eu tô falando. Era o valor. Vamos chamar de real e vamos seguir a vida. Tá, 290,40. Se a inflação de janeiro foi de 10% e a de fevereiro também, podemos dizer que o salário desse trabalhador em 1º de janeiro era D. Muitas informações para um miserável qualquer do meu tipo entender. Ele foi informado que teria seu salário reajustado em 1º do 3, de acordo com os índices de inflação de janeiro e fevereiro. Tá, e mais um aumento real de 20% em 1º do 3. Então, além da porcaria da inflação, ele ainda ia ter mais 20% quando chegasse lá. Então, o seu salário passou a ser de 290,40. Se a inflação de janeiro é 10%, fevereiro também, podemos dizer que o salário desse trabalhador em 1º de janeiro era D. Tá, 290,40. Que maravilha, que maravilha. Salário final. 240. Ou não, é 290,40. Aham. O velho já não sabe mais. O velho não pode muita coisa pro velho. Beleza, salário final. Eu tenho que descontar 20% disso, que foi um aumento a mais na coisa. Então vamos lá. O que é 20%? D. 290 com 4. Vamos botar assim. Seria o X. E o X é o X da questão. Tá. Então aqui eu posso multiplicar por... Eu posso multiplicar por 2 e dividir por 10, né? Vai ficar 290,4 vezes 2 sobre 10. Isso aí. Calculadora, meu amor, calculadora. Então, 290,4 vezes 2. Isso aqui dividido por 10 vai dar 58,08. Tá. 58,08. Então esse foi o aumento de 20%, né? Em cima do que já tinha sido. Aham. Tá certo isso? Eu sou burrinho, né, cara? Vamos lá, calculadora de novo, porque ele tem um histórico aqui. Não é histórico. Ai, que bom. Só tô refazendo porque eu tenho medo de errar essas coisas. 290,4 vezes 2. Se eu dividir por 10 vai ficar 58,08. Exatamente. Tá, beleza. Então, tá bom. Então, na verdade, eu tenho que pegar... Eu tinha que pegar esse salário e diminuir esses 58,08. Nesse momento aqui, até eu tô arrependido, cara. De tá passando tanto trabalho com uma coisa fácil desse tipo. 290,4 menos 58,08. 232,32. Tá, então esse era o salário final, antes do reajuste, né? Esse é só o salário. 232,32. Tá, beleza, deixa esse valor guardadinho aí. Então agora o que a gente tem que fazer, já que isso aqui foi sofrendo um aumentozinho de 10% por mês, né? Imagino eu que foi isso que aconteceu, tá falando em inflação, sei lá. Então, também eu nem sei, né, cara, o que significa inflação.
Bom, tá aí a justificativa do porquê eu me encontro na situação financeira em que eu me encontro também. Essa é uma das justificativas. O que é inflação? Não sei. E um cara desses, eles deixam um cara desses votar, né? Pois é. E eu voto mesmo, né, cara? Fazer o quê? Caramba, o cara não sabe o que é inflação. Pois é, meu, eu não sei tanta coisa. Eu podia fazer uma lista pra ti e ela é grande, assim, de todas as coisas que eu não sei. Mas também tem aquela, né? Hoje em dia eu digo que eu não sei. Eu não fico mais, né? Não, eu quero uma coisa assim, ou tá assado. Porque é mais ou menos desse jeito. Não, não sei. Só isso. Mas tudo bem. Então vamos calcular aqui quanto que seria 10% disso, né? Então, na verdade, o salário dele no início de fevereiro, antes de chegar em março, seria de 90% desse valor aqui. Então, é isso que a gente quer saber, né? No final das contas, o valor de janeiro seria 90% do valor do iniciozinho de fevereiro, que é 90% deste valor aqui. Que maravilha, se fosse só isso, né? Poderia ser, não poderia? Poderia ser tão simples quanto isso. E se fosse só isso, ia ser tão bom. Vamos pegar essa porcaria aqui. E a gente divide aqui por 10. Vai embora. Aqui também. Aqui 9 vezes 9. É tudo vezes, né? Então não vai fazer tanta diferença. 9 vezes 9 vai dar 81. Vai ficar 81%, né? Porcento bonitinho de este valor ali. Isso aí. Esse é para ser o valor em janeiro. Vamos torcer para que seja mesmo? Poderia, cara. Poderia. Pera aí. Deixa eu ter. Eu já tenho a calculadora aqui. Vamos limpar. 118 com 17. Então. Não. 232 para cair para 118. Caramba, cara, não pode. Ah, não, 188, seu animal, tu não sabe ler? A visão é pouca, a visão é pouca. Aqui, isso aqui eu posso arredondar, vai ficar um 8 aqui, ó. E aí deixa o resto embora. Então, 188 com 18 centavos era para ser. Por favor, seja. 200. Ô, miséria desgraçada de vida essa. A pobreza é uma desgraça, mas a burrice ela é pior ainda, ela é pior. O pior da burrice não é ela em si, é tu ter consciência disso, das tuas fraquezas. Isso é um problema, sabe? Quando tu só não sabe as coisas, tu vive uma vida assim feliz ali, eu não entendi isso daqui, eu não sei fazer. Mas tu vive feliz com isso, tu fala, não tem problema, você não dá nada. Aí é um problema, cara. Puta merda, burrice é um negócio muito feio. Só uma coisa. Não, era 90% tava certo, né? 90%. Então eu quero saber o que? O dinheiro era duzentão. Então vamos descobrir o que acontece se eu pegar. Isso é início de janeiro. Se eu botar 10% em cima, o que vai acontecer? Então vamos lá. 10% de 200. Ai, tu não sabe. Não sei de nada. E na verdade aqui, ó, já vamos botar um X aqui. X igual a 10% de 200. Beleza, então isso aqui vai ficar 10 vezes 2 que dá 20. X igual a 20. Então, iniciou fevereiro, ele tinha 220 reais. Legal, né? 220. Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar o valor aí no final. Aí. Quanto que é 10% de 220? Só para ver se eu fiz a coisa certa, né? 220 tá certinho. Quanto é que é?
Bom, esse 10 vai embora com esse daqui. E você também vai embora. Então dá um adeus aí, foi. Então é 22. Beleza, tá bom. Então pulou no finalzinho de fevereiro, o salário dele era de 244. Agora eu vou botar mais 20% em cima desse valor e tem que dar 290, não tem? É o que a gente está esperando que aconteça, né? Senão eu fiz algo errado, né? Então não é 10% ao mês, e aí chega no final do janeiro, fevereiro, 1º de março, né? Aí chega no 1º de março ali, ele aumenta o salário. Daí eu posso ter feito algo errado. Mas beleza, temos 244 finalzinho de janeiro. De janeiro não, de fevereiro. Vai iniciar março e ele vai botar mais 20% em cima disso. Quanto é que é 20? Vou botar aí um Z agora. Quanto é que é 20% de 240? Então aqui a gente tira você, vai embora também. E você, no caso aqui, também enfia no rabo, porque vai sumir com esse. Então vai ser 2 vezes 24, que dá 48. Não é mesmo? 48. Beleza, então 244 com 48. 284, 292. Então salário ali com 20% de aumento, 292 reais. Ele está dizendo que é 290 com 40. Tá próximo, tá bom, sofreu os aumentos e tudo mais. Então realmente é por aí o caminho. Pode ser um valor aproximado ali, o que tem no enunciado, tudo bem. 200 é aceitável, a gente consegue chegar nisso fazendo as contas honestamente. Então muito bem, vamos lá. Salário inicial do desgraçado é esse aí, 290, né? Aí o que o Bocó vai fazer aqui? Eu vou descobrir quanto é que é esses 20% que ele aplicou em cima desse salário. Então x igual a 20 sobre 100 de 290,4. 290. Isso aqui, pega você, joga pra cá, divide por esse. O 2 dividido por 2 vai dar 1. O 10 dividido por 2 vai ficar 5. E aí, no final das contas, eu vou ter esse 290 dividido por 5 sobre 5. Beleza? X igual. Aqui a gente vai usar a calculadora quase sempre, tá? Vou fazer as continhas agora com muita calma, já que eu errei a última lá e por estupidez mesmo. Vamos lá então. Pá! 58,08. Tá. Ó, tu tá vendo aqui que já não é aquela coisa agradável, mas tudo bem. 58,08. Agora eu vou pegar 290, fazer isso aqui, ó, menos 290,4. Menos 232, mas no caso o que importa é só esse valor. Então começou março, antes de aplicar os 20% a mais no salário do desgraçado. Salário em março tá aqui, 232,32. Aí comecinho de fevereiro, né? Então isso aqui foi o que aplicou no finalzinho de fevereiro, pá. O que a gente tinha no começo de fevereiro? Então primeiro eu vou achar quanto é que foi 10% dessa porcaria aqui. Então 10% disso é esse lixo aí, dividido, peraí, vamos botar assim, ó, dividido por 10. Basicamente fica por aí. Então vai ser 23 reais. A vírgula desloca uma casa para a esquerda aqui. E esses 32 centavos aí, 23 reais e 23 centavos. Esse foi o aumento que teve no iníciozinho de fevereiro e tudo mais. Beleza, então a gente vai pegar e vai descontar isso.
Eu fechei a calculadora porque eu sou burro, né? Eu falei que ia deixar ali aberto e não deixei. 232,32 menos 23,23. 23,23. 209,09. Então, salário no comecinho de fevereiro é justamente isso aqui, antes de ser aplicado os 10%. Tá aí. 209,09. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar o salário no comecinho de janeiro. Que a gente vai descobrir quanto que é 10% disso, que no caso vai ser R$20 com 90 centavos. Vai descontar esse é o problema, cara. R$20 menos 20,90. 188,19. Porra, o que eu fiz errado, cara? Tá faltando alguma coisa. A volta funcionou. Pegar os 200 e voltar até janeiro funciona, mas agora quando eu pego. Pera lá. Não, pegar os 200 em janeiro e ir adicionando 10%, depois 10% em fevereiro, depois ali mais 20% em cima lá no início de março, né? Funciona a desgraça da vida. Agora aqui não funciona. O que eu estou fazendo errado, cara? Será que eu tenho algum problema? 190 seria a letra D pra mim, mas 190 não bate. O 200 funcionou, o 190 não funcionou da vez que eu testei. Olha só que tristeza. Ó, eu já tô arrumando aqui. Vamos tirar um print disso pra ver o que tá acontecendo. Pra ver o que está acontecendo, né? 188 é muito próximo de 90 ali, de 190, cara. Tá longe do 200. Triste isso, né? Tem a dificuldade com a conta dessas. Mas é aquela coisa, não vamos perder tempo com a porcaria desse tipo. Sendo que tem coisas muito mais importantes pra resolver no futuro. Se tu quiser carregar, meu bem, eu agradeço muito. De vez em quando serve de alguma coisa. Tá, meu benzinho, vai lá, carrega que eu tô com pressa. Hoje eu estou com pressa. Mas é uma beleza, cara. Mais uma questão pra ficar preso. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, a resposta é dada em 2 etapas. Reajuste. Opa. Tá, e cadê a resposta? Continue, né, o animal? Tu tá de brincadeira comigo? Resposta do salário 1º de janeiro era 200. Tá bom, por quê? Vamos lá. Bom. Vem pra cá. O salário é 1,10 vezes 1,10. Calma. Depois desses 2 reajustes inflacionários, o salário passa a ser 121% do que ele era. Tá, de fato, é verdade. O salário de janeiro vezes o salário de março seria 121% do salário de janeiro. Além disso, há um aumento de 20% sobre o que seria o salário apenas. Calma lá. Há um aumento real de 20% sobre o que seria o salário apenas corrigido pela inflação. Atenção, o problema diz reajustado em 1º/3 de acordo com os índices de inflação de janeiro e fevereiro e mais um aumento real de 20%. Isso significa que sobre o salário já corrigido pela inflação, aplicamos mais 20%. Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos que eu tô fazendo um passo a passo de merda aqui pra trás.
Mas o que a gente teria que fazer então? A gente teria que considerar que o meu salário final, então, esses 290, ele seria o seguinte: eu vou pegar o salário inicial em janeiro, vou aplicar a ele a inflação, quer dizer, eu vou pegar o salário que tem no iníciozinho de janeiro e vou aplicar os 10% de janeiro, mais os 10% de fevereiro em cima dessa porcaria. Então, isso aqui vai ser 10% do X, minha nossa, 10% dele, isso vai ser a parte de janeiro. Eu vou fazer fevereiro agora, aplicar mais 10% em cima dessa porcaria. E além disso, eu ainda vou aplicar mais 20% em cima dessa jossa aí, que seria o reajuste final da coisa, né? Então isso aqui foi o que eu fiz em janeiro, tá? Reajustei janeiro. Aí fevereiro eu vou pegar este valor aqui já ajustadinho e vou meter mais 10% em cima dele. E depois de tudo isso ainda, eu vou meter mais 20% em cima disso tudo. E aí essa coisa toda aqui tem que ser igual a 290 com 4. Acho que seria mais ou menos isso, né? Então, que ele mandou nós fazer. É muito melhor que ficar fazendo passo a passo, realmente. Ai, filhote de um cãozinho miserável, tu é burro. Tira o espaço aqui, ó, que senão o Bocó não sabe o que fazer. Mas é uma desgraça nessa vida, cara. Ele reclama demais, é muita reclamação. Ai, eu não sei. Compra um cachorro então, meu bem. Compra um coelho. Coelho é mais, sei lá, deve ser mais amigável do que o cão, né? O coelho não faz barulho, não fica latindo. Só alimenta ele e deu. Então, basicamente isso, né? Janeiro tá aqui, mudou o salário. Fevereiro já tá aplicado aí os 10%. E depois mais 20% em cima desse valor. Fazendo assim é para tudo funcionar bem, né? Tudo bem, então daqui a gente vai tirar este 10 aqui, ele vai embora com esse 10, esse outro 10 vai embora com esse, já que é tudo multiplicação. Mas vamos copiar essa coisa primeiro, para ter uma referência das coisas. Então você, tchau com você, você vai embora com você. Então ficaria esse 2 aqui também pode ir embora. Esse 10, né, em cima pode ir embora com esse. Se eu multiplicar ambos os lados por 10, eu vou ficar com 2x sobre 100 igual a 290, quer dizer, 2.904. E simples assim, né? Porque ele zeros pra frente não precisa nem se preocupar com eles, deixa quieto. Então basicamente eu ficaria com essa situação aqui, o que também não tá bom, o que também não é uma coisa muito boa. Ah, não. Cara, o que eu estou fazendo errado, cara? Que desgraça miserável de vida é essa que o cara não consegue fazer uma conta certa, cara? Pô, vezes 100. Olha só o valor que vai dar uma desgraça dessa. Nossa, o que eu montei? Eu não sei. Tem dias que é impressionante, cara. 1,21 é a mesma coisa que 121. Mas tá errado. Salário inicial vezes 110%. É, claro, ó o otário, olha o que o animal montou aqui também, né, cara? Por favor, também é de dar pena, né, cara? Tem coisa que tu sente pena da pessoa, pô. Puta merda, tu tem que sentir pena mesmo. Cara, 10% seu animal miserável. É 110% seu desgraçado. Pelo amor, cara, tem que ter paciência, pô. 110%. 10% tu só vai saber o quanto que tu aumentou do salário.
Mas aí 110% vai estar realmente reajustado. Esse vai ser o valor novo. 110% do anterior. Pronto. Mas 10%, cara? Não, cara, não. Tendo ajuda, o desgraçado ainda consegue errar as coisas. E aqui não é 20%, é 120%. Se tu vai aumentar o salário em 20%, então multiplica essa bodega de salário por 120 e não por 20. Como é que pode, né? Encerrar um vídeo desse jeito, assim, uma tragédia que dá vergonha de olhar, cara. Eu não sei, eu nunca assisti os meus vídeos e acho que nunca faria isso, porque é vergonhoso, é assim, é nojento, eu diria. É nojento de ver. Um negócio que, pô, tá aí porque eu tô gravando, eu estudando e talvez melhorando um pouco, assim, mas poxa vida, cara. É muito feio, né, cara? É muito nojento. Então aqui, se a gente dividir por 10, tanto o numerador quanto o denominador, aqui também é a mesma porcaria, né, para dar uma limpada na coisa. Aqui agora sim a gente ficaria com 121%, né, 121% de x. Vamos botar isso aqui. Pronto. Agora sim, se eu multiplicar ambos os lados por 1000, eu me livro do denominador no livro. Me livro dele. E é necessário? Não sei, não sei. Nada eu sei mais. Então 12 vezes 121, x igual a 290. Aí multiplicou por 1000, então a vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. O 4 está aqui, você deslocou mais uma, duas, tá, pronto. A vírgula se encontrava aqui, veio 1, 2, 3, tá aí. Se livramos dos denominadores. E é basicamente é isso agora. É só isso, né? Eu ainda tenho calculadora aqui? Não. Então, é só saber fazer as contas, né? Na verdade, assim, para acertar é só saber, é o básico. E a maioria sabe o básico e, assim, lembre-se que questão feita para criança resolver, tá? 1452 x igual a essa porcaria aqui. Então toda vez que tu tiver dificuldade numa questão dessas, lembre-se que foi feita para crianças responderem. E é por aí a coisa. Então x, a gente vai pegar este lixo aqui, vai jogar para cá e vai dividir isso por 1452. 200 certinho, exatamente 200. É isso, tem que saber fazer, né? Mas é aquela coisa também, né, cara? É o que eu digo, não vale a pena perder meia hora de vida tentando responder a questão, sendo que tu pode pegar uma ajudazinha básica ali e aí ver o que tu fez errado, como é que tu... Às vezes tu só começou a questão errado, ou montou a coisa de um jeito errado, pega essa dica e termina com a questão. Poupa um tempo gigantesco. Acho que a gente tá quase no final do tempo, né? É 1h58. Então vamos ver aqui. Duzentão, tá bonito aqui. Agora o que mais que a gente tem para olhar? Aqui acabou, né? Essa partezinha, só tem um gabarito miserável. E a gente começa a parte de trigonometria. Essa vai ser divertida. Isso daqui realmente vai ser divertido. Mas a gente vai guardar para o próximo vídeo, né? Que eu acho que ninguém mais me aguenta errando coisas aqui. Imagina começar errando as continhas de trigonometria básica, né? Então vamos guardar isso para o próximo. Então muito obrigado pela tua companhia e daqui a pouco a gente se encontra. Até mais.